TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Câmara Municipal de Fortaleza realiza a primeira audiência pública sobre a revisão da lei orgânica no município. Vereadores e sociedade debateram sobre a Guarda Municipal de Fortaleza usar arma de fogo. TRT realizou ato em defesa da justiça trabalhista. E a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou a primeira audiência pública sobre a revisão da lei orgânica do município. A audiência pública aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Os encontros para discutir a atualização da lei orgânica do município de Fortaleza devem acontecer durante 7 quartas-feiras. O relator da matéria é o vereador Renan Colares, do PDT. Agora será do artigo 1 até o 66, que trata das competências gerais do município, bem como também das competências do Legislativo. Segundo a audiência, na outra quarta-feira, do 67 até o 94, competência do Executivo. E nas próximas quarta-feiras, demais artigos, e a comissão vai se reunindo para definir a revisão e afinar o texto da revisão da lei orgânica. Após a maratona de debates, de acordo com o relator, a proposta é votar todas as alterações até junho. A população está convidada para participar. Convocando o Poder Executivo para participar, a sociedade para participar, nós vamos olhar ponto por ponto, artigo por artigo, para que a gente possa ver as adequações necessárias que tem que ser feita, obviamente, para a gente deixar a lei orgânica do município em acordo com a Constituição Federal, visto que a Constituição foi passada por várias emendas. A lei orgânica é a nossa Constituição Municipal e essa hoje será a primeira de mais 6 audiências públicas que faremos para discutir com os vereadores, com a sociedade, com os outros poderes, que lei orgânica queremos para a nossa cidade. Durante as reuniões, toda a lei será discutida, parágrafo por parágrafo e ponto a ponto. O debate está aberto a participações e supostas alterações, como afirma o vereador Idalmir Feitosa, do PR. Vai lendo artigo por artigo, né, e aí faculta as pessoas que queiram apresentar emendas. Essas emendas serão acolhidas, a recepção da comissão, ao recepcionar, não significa dizer que esta... Agora, se na pior das hipóteses houver rejeição, cabe recurso para o plenário, porque o plenário é que é soberano, o plenário é que decide. Mas sempre, na vez passada, todas aquelas as sugestões que foram feitas para a comissão aprovou e o plenário também aprovou. Porque depois da consolidação feita pela comissão revisional, vai para o plenário, porque o plenário é que decide sobre a decisão da consolidação definitiva da lei orgânica no seu aspecto revisional. Vereadores, agentes de segurança pública e sociedade debateram sobre a possibilidade de a Guarda Municipal de Fortaleza usar arma de fogo. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Márcio Cruz, do PSD, iniciou um debate sobre o porte de arma de fogo para os guardas municipais aqui do município. O objetivo é treinar os guardas para auxiliar no combate à violência na cidade, junto com os outros órgãos de polícia. É um debate que vem se arrastando há muito tempo e com a nova legislação, recentemente, o Estatuto das Guardas Municipais, onde trouxe uma nova visão e trouxe uma nova roupagem às guardas municipais. E até pela essência do serviço que hoje a Guarda Municipal faz, é necessário, né, esse material, que é o uso da arma de fogo a esses integrantes que trabalham no cotidiano, no dia a dia de Fortaleza. Autoridades estiveram presentes na audiência e destacaram a importância desse debate. Esclarecer exatamente alguns tópicos que geram dúvidas, né, sobre a possibilidade, a conveniência, a necessidade do porte de arma para os agentes da Guarda Municipal. Já existe legislação que favorece que a Guarda seja armada, é uma decisão política. Para nós que fazemos segurança pública, quanto mais a gente tiver condição de trabalhar em defesa da sociedade, melhor. O professor universitário e guarda municipal em Paulínia, na cidade de São Paulo, destacou as experiências com arma de fogo na guarda em outras cidades.
Trazer esses argumentos e a experiência de uma guarda que não era armada e passou a ser armada, conseguiu trabalhar com mais segurança, principalmente para os guardas municipais, né? Proteção para quem protege. O Tribunal Regional do Trabalho, por meio de seus desembargadores e procuradores, realizaram ato em defesa da justiça trabalhista e em defesa dos direitos dos empregados. Acompanhe. A mobilização faz parte de um ato público realizado em todo o Brasil pelos tribunais regionais do trabalho. O objetivo é mostrar que os direitos de empregados e empregadores só é possível com uma justiça do trabalho forte e atuante. É uma reação aos ataques sistemáticos que a Justiça do Trabalho tem sofrido. Não só agora pelo presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, que de uma maneira chula, né, chamou as decisões dos juízes de irresponsáveis e que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Quer dizer, uma atitude extremamente irrefletida, deselegante, deseducada com a instituição que serve ao Brasil e ao povo brasileiro, tanto ao povo trabalhador quanto ao povo empregador durante os seus 76 anos de existência. Quer dizer, é uma irresponsabilidade a declaração desta ordem, porque com certeza não conhece a dimensão histórica dessa justiça e a necessidade dela para pacificar os conflitos entre capital e trabalho. A ideia pretende alertar sobre as constantes ameaças de fragilização dos direitos sociais. Esse procurador do trabalho cita as principais mudanças propostas na lei trabalhista. Até a própria estrutura das instituições que defendem o direito do trabalho, como a reforma sindical, quem mais defende o trabalhador é o sindicato. E tem uma tendência também a se fazer uma imensa reforma sindical no país. Mas essa reforma não é para aprimorar o trabalho das entidades sindicais. É, na realidade, para acabar com o trabalho que as entidades sindicais têm. Então, se o trabalhador não tiver entidade sindical, não tem quem defenda. E outra, as instituições públicas, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem atuado muito ativamente no Congresso Nacional. A justiça seja feita, é a justiça que no país funciona melhor. Ela dá uma resposta mais rápida às demandas que são submetidas a ela. As ações correm mais céleres, os custos são menores, o atendimento ao trabalhador, que é a parte mais fraca, é um pobre, normalmente ele vem à Justiça do Trabalho despedido, não tem mais emprego, não tem verba rescisória. Então, é aqui a Justiça do Trabalho que constitui refúgio desse trabalhador. O momento que aconteceu no saguão do Fórum Altra Nunes reuniu diversos segmentos da sociedade. Fátima e Luiz Antônio, da tribuna livre chamada Parlamento da Cidadania, participaram do momento. Não tem cabimento uma reforma da Previdência como eles estão propondo, porque nós não devemos nada, nós fomos roubados. Também somos contra a terceirização, somos contra a retirada dos direitos trabalhistas. A terceirização é uma grande maldade. Nós vamos voltar à época dos boias frias e, principalmente, vamos instituir o atraso no nosso Brasil, o voto de cabresto institucionalizado. Neste momento, a sociedade tem que reagir de forma ordeira, pacífica, legal, mas firme na defesa dos seus direitos, na defesa do que foi conquistado, do que foi conseguido em benefício do trabalhador e, consequentemente, em benefício da sociedade. Então, é um momento que requer a união. A presidente do TRT Ceará, desembargadora Maria José Girão, espera que a mobilização alcance resultados positivos. Nosso trabalho desse movimento nacional, ele está coordenado pelo Colégio de Presidentes dos 24 regionais e corregedores, que se chama Coleprecó. Então, é o Coleprecó que coordena. Hoje, em todo o Brasil, você vai assistir, vai ver, vai tomar conhecimento de que todos os tribunais estão com essa mesma intenção, de defender a instituição Justiça do Trabalho, que já está há mais de 70 anos no Brasil. O marco legal da primeira infância, a Lei 13.257 de 2016, que prevê conversão da prisão preventiva para domiciliar as gestantes ou mãe que tenham filhos de até 12 anos de idade e comprovem a necessidade de cuidar deles, completou 1 ano em vigor e permanece ineficiente. E para falar sobre esta inovação, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado criminalista
professor universitário da Unifor e da UFC, membro do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará e da Escola Superior de Advocacia, doutor Nestor Santiago. Doutor Nestor, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Igualmente, mais uma vez, estamos aqui para poder, enfim, trazer assuntos relevantes também para a comunidade jurídica, né? Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse a importância desta lei, desta inovação, para o ordenamento jurídico nacional. Essa lei sobre a primeira infância, ela produziu efeitos em vários setores, né, do direito, mas especialmente dentro do processo penal, em que ele trouxe algumas inovações ao Código de Processo Penal, sendo a mais relevante delas, né, a questão referente a informações no momento da lavratura da prisão em flagrante, que é papel que tem que ser feito pelo delegado de polícia, e também, até uma discussão que tomou foros, né, nacionais nas semanas retrasadas, sobre a conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar para presas que tenham filhos até 12 anos de idade, né? Essa é uma inovação bastante, digamos assim, polêmica e que justamente, como você disse, não está sendo adequadamente explorada. Essa lei ela fala em primeira infância. De acordo com a lei, o que é considerado primeira infância? Bom, de acordo com a lei, a primeira infância é até 6 anos de idade. Certo. Mas, né, em razão dos efeitos da lei, considerando também que a infância vai até os 12 anos, né, que é o momento também que entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente para a imposição de infrações decorrentes de atos infracionais, nesse caso, por exemplo, de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, o limite de idade para que haja concessão dessa conversão de preventiva em domiciliar é justamente 12 anos de idade. 12 anos. Doutor Nestor, em todo o estado do Ceará, há 1.129 mulheres privadas de liberdade, sendo 846 delas, de acordo com dados da Sejus, provisoriamente, presas provisoriamente. Só acredita que a implementação desse direito trazido por esta nova lei ajudaria, inclusive, a reduzir essa superpopulação carcerária? Olha, eu tenho aqui algumas informações também da Sejus, como membro do Conselho Penitenciário, semanalmente a gente recebe um relatório, né? Hoje, no IPF, por exemplo, né, no Instituto Penal Feminino Aurim Moura Costa, nós temos, só para você ter uma ideia, são 374 vagas, mas lá tem 786 presas. Desse total de 1.129, 700 e poucos estão... Não, 700 e muitas, quase 800 e muitas. Ou seja, nós temos um excedente de 110% das presas lá no IPF, certo? Verdade. Aí, somando com relação a outras presas que estão também em cadeias públicas e outros estabelecimentos prisionais, realmente são 1.317 presas. Isso é dado da semana passada. Pode ser que tenha havido alguma alteração pequena para mais ou para menos de semana passada para cá. E realmente o percentual de preso provisório é muito alto, né? É exageradamente alto. No estado do Ceará, esse percentual é de torno de 60% na população geral. Para mulheres, esse percentual é maior, né? E o que a gente vê muito das presas que hoje estão lá dentro do IPF, é um ambiente que eu trabalho mais, elas realmente estão lá em razão de tráfico, né? Mas até existe como não existe na lei uma delimitação clara do que seria tráfico, do que seria uso, em termos de quantitativos, né? Acaba que muitas daquelas que lá estão presas, por exemplo, por conta de 10 gramas de maconha, por conta de 5 baseados, enfim, coisa pouca que não haveria necessidade dessa pessoa estar lá, né? O que a lei procura fazer? Essa modificação colocada no artigo 318 do Código de Processo Penal. Estabelece que se a mulher tem filho menor de 12 anos, né? E esse é o único requisito necessário, comprovar de que é mulher, obviamente, e que tem filho menor de 12 anos que depende do seu sustento, né? A ideia é haver uma transformação automática dessa prisão preventiva em prisão domiciliar. É claro, se for um crime grave, o juiz pode dizer, não, nesse caso aqui não vou liberar porque aqui há necessidade ainda da prisão preventiva, né? A situação de conversão da prisão preventiva em domiciliar não é adequada para o caso. Ele pode dizer isso, mas o que a gente observa na grande maioria dos casos seria caso de conversão em prisão domiciliar. Inclusive, recentemente, quem teve acesso a esse direito foi a esposa do Sérgio Cabral, né? Conseguiu sair de uma provisória para o regime domiciliar. E aí, obviamente, em razão dos crimes que são imputados a ela, né, e também ao seu marido,
O fato, e até a discussão, também tem uma discussão de natureza de renda, né? Porque ela é rica, a ela se concedeu, a outra não. Mas se você observar estatisticamente, é claro que ele está sendo bastante ineficiente, não só aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como também no STJ, como também no STF, né? Até mesmo porque a grande maioria das presas são efetivamente pobres. Mas é claro que uma situação como essa ressalta o aspecto financeiro, né? É rica porque teve direito de ir ao STJ, etc. e tal, e foi concedida a medida. Mas a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Doutor, na sua opinião, quais são os principais entraves para a concretização desse direito? Eu lembro que em outras entrevistas o senhor falava que a gente está vivenciando uma cultura do encarceramento. Isso dificultaria, de certa forma, o acesso a esse direito? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista Nestor Santiago. Doutor Nestor, a pergunta que ficou no bloco anterior foi quais são os principais entraves à concretização desse direito? Como você comentou antes também da gente ir para o intervalo, né, é uma cultura extremamente punitiva, extremamente dependente, fetichista com relação à necessidade de prisão, como se a prisão fosse resolver todos os problemas. O que me espanta, né, espanta também outros criminalistas, é que cada vez se prende mais, cada vez mais se prende mal e o problema da violência não se resolve. Ou seja, para poder chegar à conclusão de que efetivamente não é prendendo mais que vai se resolver, né? É só fazer uma pequena regressão histórica ao ano de 1990, quando foi criada a Lei de Crimes Hediondos, né? Em que a população prisional brasileira saltou de 250 mil, naquela época, para hoje quase 800 mil presos. Nós somos a 4ª população carcerária do mundo, né? E entre as 5 maiores, a nossa é a única que está crescendo. Ou seja, em breve nós ultrapassaremos a Rússia, depois ultrapassaremos a China e depois ultrapassaremos os Estados Unidos. E os problemas prisionais não estão resolvidos, o problema de violência não estará resolvido. A questão da função da pena, que eu reputo uma das mais importantes funções, que a pena tem a função retributiva, né? E tem também a função de ressocializar. Então, deveria ser o governo estimular mais, investir mais nessa função? Sim, sempre, né? Nós temos que ter em mente que o direito penal não é solução para os problemas da humanidade, né? Em nenhum momento, o direito penal, todas as vezes que ele foi chamado para resolver um problema, ele conseguiu resolver esse problema, né? Mais uma vez, chama a atenção a própria ideia dos crimes hediondos, né? Com a ideia de haver um agravamento, um aperto maior com relação às pessoas que praticavam determinados crimes, com a intenção de que essas pessoas fossem parar, né? O que nós chamamos isso em direito penal de prevenção geral. Ou seja, é o medo da lei fazer com que as pessoas parassem de praticar infrações penais. Isso não vai acontecer nunca, né? E a mesma ideia também que hoje nós temos com relação à discussão que se coloca com relação ao fim da corrupção. Não é com a criação de leis mais rigorosas que a corrupção vai deixar de existir. Ela pode até ser que diminua, mas deixar de existir não vai deixar. O senhor acredita que o contexto atual do próprio Poder Judiciário, ou seja, a morosidade, a falta de infraestrutura, isso acaba também, de certa forma, dificultando a concretização desse direito? Você diz com relação ao direito da prisão preventiva e prisão domiciliar? De uma certa forma, sim. Na verdade, existe um descrédito, de uma forma geral, com relação ao Poder Judiciário, na eficácia da medida, né? Volta à ideia, bom, mas aí temos que prender para poder ver se a pessoa se emenda, para ver se a questão funciona. O que me chamou a atenção no caso da conversão da prisão preventiva em domiciliar da Adriana Anselmo, a parte de toda a discussão que houve, inclusive com um ataque pessoal à ministra do STJ, né, que na verdade nem chegou a analisar uma questão de mérito, mas meramente uma questão processual, porque o Ministério Público havia recorrido da decisão por meio de mandado de segurança, e mandado de segurança não é meio de recurso para poder contestar a decisão de habeas corpus, ou seja, o mandado de segurança não pode ser um instrumento que anule a força do habeas corpus. Me chamou a atenção o rigor com que o juiz estabeleceu essa prisão domiciliar.
proibindo até mesmo, né, de que houvesse acesso a telefone e à internet, né, que surgiu várias brincadeiras, inclusive na internet, dizendo que os filhos dela iriam fazer pesquisa na Enciclopédia Barça, na antiga Enciclopédia Barça, que teria que manusear livros para poder fazer pesquisa de escola, né? O senhor acredita que esses benefícios, de certa forma, eles acabam sendo vistos com algumas ressalvas, até por se tratar de políticas públicas para presos, e existe um estigma de ser preso? Isso independe de classe social, ou seja, o fato de ser preso já é um estigma para a pessoa, aquela pessoa, por estar presa, deve estar sujeita a várias restrições, né? Inclusive da sua mínima dignidade, o que é um equívoco, né? Porque nós estamos criando, na verdade, infelizmente, criando quase animais dentro de prisões absolutamente insalubres. Inclusive, o Conselho Penitenciário fez uma vistoria semana passada em Tauá e região e constatou, inclusive, e aqui é a notícia de primeira mão, constatou, inclusive, a existência de alimentos vencidos dentro da prisão, que seriam dados aos presos, né? Ou seja, será que nós precisamos tratar os presos dessa forma para que a situação resolva? Acredito que esse não é o caminho, como isso já vem sendo feito há muito tempo e a situação continua extremamente grave. É importante, inclusive, ressaltar que o direito penal brasileiro é um direito altamente garantista, mas, em contramão, existe uma corrente aí chamada de direito penal do inimigo, né, que defende que os direitos dos presos devem ser suprimidos. Deve-se punir o autor e não o fato, não é verdade? É mais ou menos essa a ideia. Mas mesmo no país onde surgiu a ideia do direito penal do inimigo, que é na Alemanha, né, que é a teoria alemã, e que aqui é aplicada de uma forma bastante tacanha, vamos dizer, tosca, desculpe aqui aos que, enfim, entendem dessa forma, entendem diferentemente, mas mesmo na Alemanha os presos são bem tratados, né? Independentemente dele ser terrorista, dele ser homicida, enfim, há um tratamento condigno, porque já chegou também a ideia de que tratar mal o preso não vai resolver o problema, né? Então, essa ideia, e voltando à ideia da conversão da prisão preventiva em domiciliar, é justamente prover aquelas presas que não fiquem afastadas do convívio com seus filhos, né? Porque isso pode ser, inclusive, um fator criminógeno. Verdade. Vão ter mais presos no futuro. Ou seja, a ideia é justamente tratar com mais humanidade. Você vê, no Brasil, tem que ter uma lei, isso passou recentemente no Senado Federal, que proíba que se algeme as presas no momento do trabalho do parto. Uma pessoa, imagina, pô, mas a presa tem que ficar algemada durante o trabalho do parto? É um negócio surreal. Então, fere, inclusive, princípios como da própria dignidade da pessoa humana. Inclusive, na década de 90 foram aprovadas as regras de Bangkok, né, que é a regra de tratamento dos presos e das presas, né, justamente estabelecendo que os países signatários, o Brasil é um país signatário dessas regras de Bangkok, que dessem um tratamento condigno aos seus presos, a fim de justamente evitar de que essas situações de exagero na aplicação da pena, na execução da pena, ela se transforma exatamente em fatores de mais violência. Com certeza. Então, Nestor, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, Evaldo, mais uma vez eu agradeço a presença, sempre que possível estarei aqui com você e também com os demais telespectadores, para fim de nós discutirmos esses temas que são temas bastante importantes, né? E que não é por uma questão de garantismo ou de direito penal do inimigo, né? Mas é por uma questão de humanidade, claro, com relação ao tratamento de todas as pessoas. Obrigado. Nada. Ivelise Maia. A Defensoria Pública está com plantões também aos finais de semana. O motivo é que aumentou a procura pelos serviços do órgão. A Defensoria Pública do Estado inicia um trabalho em caráter de urgência. Para saber detalhes, eu vou conversar com Elizabeth Chagas, que é secretária executiva da Defensoria. Por que essa urgência?
A urgência são demandas, né? Isso já era uma demanda da população, através do orçamento participativo, o primeiro orçamento participativo que a gente fez, a gente pôde colher as demandas da população, e uma delas, e mais importante, era o plantão da Defensoria. Isso também, os movimentos sociais, o movimento Quanto Vale uma Vida, né, tão bem representado pelo Ivan, né, que é um segurança, ele lutou muito para que tivesse esses atendimentos nos finais de semana da Defensoria. E nós vamos iniciar, serão 3 defensores no final de semana, todo final de semana, já tem uma escala até o final do ano, serão 3 defensores, um tratando das urgências na área de saúde, né, e civil, outro tratando das urgências na área criminal e outro tratando das urgências na área de infância e juventude. Então, a Defensoria inicia com esse processo dos plantões, isso decorrente também a uma alteração que a gente teve na legislação no final do ano passado, e uma alteração tão importante. Então, há necessidades como, por exemplo, né, uma UTI de urgência no final de semana, que ninguém pode esperar, como também a questão de uma demanda de um medicamento, de algo que tenha que se entrar. O caso do filho do Ivan, por exemplo, ele tem um problema que precisava do medicamento, precisava do atendimento da Defensoria. Então, desde então, ele luta pela valorização da Defensoria e pela valorização para que se tenha defensores aos finais de semana. E nos finais de semana o atendimento vai ser geral, assim, ou ele é específico? Não, o atendimento ele é específico, só para os casos de urgência. Urgências na área de infância e juventude, urgências na área de saúde, né, e civil, e urgências na área criminal, né, criminal, infância e juventude e civil. Então, civil na saúde. Então, a gente tem que analisar os casos que estão. Medida protetiva de urgência também contra as mulheres é um caso de urgência. A questão da prisão, do relaxamento da prisão também é um caso de urgência. Enfim, a questão também do adolescente, de uma criança em risco, né, de sua vida, também é um caso que demanda a urgência da atuação defensorial. Então, estaremos no final de semana prontos para atender a população, certos de que essa é uma conquista da própria população. Isso é uma prova que a Defensoria está sendo cada vez mais procurada pelas pessoas. Sim, o atendimento tem aumentado muito, principalmente numa época de crise, o atendimento da Defensoria tem transbordado e a gente precisa estar cada vez mais apto e mais propício ao atendimento da população e o engrandecimento, né? O acesso à justiça para que a gente possa atender cada vez de maneira com mais qualidade a população. Ok, doutora Elizabeth Chagas, muito obrigado pela entrevista e voltamos ao estúdio. Representantes do segmento de agentes de segurança pública estiveram no parlamento da capital. Em pauta, direitos, reforma da Previdência, entre outros assuntos. O grupo formado por policiais civis, federais e rodoviários representa a categoria no Estado, que pede sensibilidade do poder público para as diversas situações vividas no exercício da função. Mas a prioridade agora é contar com apoio político diante da tão debatida reforma da Previdência. Existe uma luta nacional contra a tramitação dessa PEC 287, que tramita no Congresso Federal, que prevê aí várias mudanças na questão da aposentadoria do trabalhador. Em relação aos profissionais de segurança, ela visa reduzir ou acabar, extinguir conquistas, né, que é a redução do tempo de aposentadoria. É assim, em todos os países civilizados, os profissionais de segurança que sofrem uma carga muito grande de estresse, inclusive tendo uma expectativa de vida menor do que a do trabalhador comum. Então, há uma redução na aposentadoria e essa PEC visa igualar, não é nenhum privilégio, não. E, na verdade, isso se trata de um reconhecimento do prejuízo que causa a saúde do trabalhador profissional de segurança, você hoje integrar qualquer das forças policiais. A visita foi uma iniciativa do vereador Paulo Martins, do PRTB, que também é policial civil e pretende expandir o debate na casa. Nós vamos marcar uma audiência pública, juntando aí, vamos convidar os policiais rodoviários federais, policiais civis, todos os que estão dentro dessa reforma da Previdência, né? Essa PEC aí maldita, que quer suprimir o direito desses trabalhadores da área de segurança pública. Esses agentes de segurança literalmente expõem as suas próprias vidas para proteger a vida da nossa gente, do nosso povo, da população, né? E não é justo, nem é correto, terem o mesmo tempo de aposentadoria, o mesmo tratamento previdenciário que outros profissionais, que outras categorias têm, né? Porque essas outras categorias não expõem a sua própria vida para defender a vida da população.